Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Nós estamos expondo a vida de Davi e terminamos domingo passado falando sobre a ira, analisando um homem irado, sua ira, suas consequências e a cura. Então foram momentos em que aprendemos mais uma vez com Davi sobre a ira. Hoje nós vamos começar um outro estudo, e só começar mesmo porque a semana que vem eu vou sair 15 dias de férias e depois que voltar nós vamos continuar. Então hoje nós vamos apenas começar. Então nós vamos ler todo esse texto, todo esse capítulo, esses 12 versículos, capítulo 27 de 1 Samuel. São módulos na vida de Davi que estamos estudando. Como eu tenho dito, Davi, não é difícil nos identificarmos com Davi, irmãos. Davi, eu tenho, desde que eu tive o privilégio de estudar a vida de Davi, nos Salmos, eu tenho me identificado muito com Davi e gosto de trabalhar a vida dele. A vida dele, como todas as Escrituras, foram inspiradas por Deus, útil para o nosso ensino, para a nossa edificação, para nos dar um norte daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E Davi é uma figuraça, como diz o Baroni, uma figuraça na história do povo de Deus. Um homem que seguiu de uma maneira humana as realidades de Deus para a sua vida e usufruiu de um lugar privilegiado junto ao Senhor enquanto aqui pisou. E com certeza, na eternidade, ele está desfrutando também de um lugar privilegiado. Vamos ler então de 1 a 12 alternadamente. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as mulheres, Aianoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi feria aquela cidade, ou aquela terra, e não deixava com vida nem homem, nem mulher. E tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes. Voltava e vinha a Aquis.
Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Esse texto, irmãos, fornece-nos um adendo à insanidade de Davi quando ele estava irado, que Davi não só levou 600 homens para matar um único homem, mas ele levou todo o seu exército. Mais uma tolice, quando você está irado, você faz esse tipo de coisa, né? Davi juntou todo o seu exército, porque aqui o texto fornece-nos essa informação, dizendo que levou os 600 homens que com ele estavam. Eu tenho um amigo que tem uma habilidade fantástica, e o bom de Deus é que Deus tem essa diversidade de pessoas que usam os seus dons e as suas habilidades para transmitir a palavra de Deus. E eu quero hoje tomar emprestado desse amigo meu uma frase que ele sempre usa, e ele tem, claro que eu não tenho essa habilidade, mas ele tem, e eu vou só tomar a frase dele e jamais querer fazer o que ele faz, porque ele faz com um dom, uma habilidade extraordinária. Mas às vezes ele começa a mensagem dizendo assim, se coloque nas sandálias de fulano de tal, por um momento. Então ele nos leva a sermos aquela pessoa por algum instante. Normalmente ele faz isso na introdução de uma maneira fantástica. Ouvi-lo sempre é um prazer, porque ele não só fala ao coração, mas fala também à mente. Então, me lembrando dele essa semana, eu falei, deixa eu usar a expressão do meu irmão querido aqui e dizer isso. Então eu queria convidá-los a colocar as sandálias de Davi por apenas alguns minutos. Eu queria que você usasse as sandálias de Davi e fosse ele por alguns minutos, até que eu lhe dê os passos dele para que a gente possa chegar aonde o texto nos coloca. Foi dito a você, que agora está calçado as sandálias de Davi, um adolescente, que você seria o próximo rei de Israel. Samuel, um homem de Deus, um homem de verdade, foi à casa do seu pai, veio até onde você estava, e dentre todos os seus irmãos, o ungiu, em nome do Deus de Israel, com esse ofício, de ser o próximo rei de Israel. A próxima coisa que você fica sabendo é que você precisa deixar a casa dos seus pais e ir para o palácio, tocar e cantar para o rei, o seu rei, meio excêntrico, e que você iria ficar com ele todo o tempo. Então, como um turbilhão de acontecimentos, uma atividade atrás da outra, acontece em sua vida, e que o levou à proeminência nacional, como se tudo acontecesse de um dia para outro. Você matou Golias com a pedra tirada do seu estilingue, você foi promovido no exército e tornou-se o capitão de mais de 1000 homens. Você se casou com a filha do rei, e o seu melhor amigo era o filho do rei. Parecia que todos os eventos em sua vida foram trazendo-lhe cada vez mais para perto do dia em que você iria acelerar
e tomar posse definitivamente do trono como o seu próprio trono. Então, as coisas começaram a acontecer. Rachaduras começaram a aparecer na vida perfeitamente construída que você tinha e tem gostado muito dela. Você caiu em desgraça aos olhos do rei, seu sogro, e ele até tentou matá-lo. Seu relacionamento com a sua esposa, a filha do rei, não está muito bem e, por final, termina esse relacionamento. Você não pode mais ter comunhão com seu melhor amigo, o filho do rei. Você foi rebaixado, perdeu a sua posição no exército, e a próxima coisa que você sabe é que é um fugitivo correndo para salvar a sua própria vida de um rei que outrora era o seu amigo, mas ele se pareceu insano, ciumento, egoísta e que está determinado a tirar a sua vida. No entanto, mesmo quando corre do seu inimigo, você continua sendo abençoado e agraciado por algo especial que Deus te dá. Você poupa-lhe a vida, quando a oportunidade de matá-lo era claríssima. Então você decide não matá-lo. Você se ira contra um rei pagão por não ser bondoso com você, e Deus usa a mulher desse rei para lhe ser como boca de Deus e lhe impede de fazer uma besteira no momento de ira. E Deus lhe recompensa, exercendo justiça e dando-lhe essa mulher sábia e bonita como esposa novamente. Você se mostra cheio de compaixão ao lidar com os outros. Você poderia ter tido problemas se você não tivesse esse coração dilatado em direção às pessoas. Você ainda continua a buscar a direção de Deus para a sua vida, acreditando que algum dia as suas promessas para a sua vida serão todas cumpridas. Então um dia, algo muda. Você acorda, como de costume, mas de alguma forma o mundo está diferente hoje. Pela primeira vez na sua caminhada, desde a unção que Samuel fez sobre a sua cabeça, ungindo-o com a promessa de ser o próximo rei de Israel, parece que Deus pode ter esquecido de tudo sobre você. Parece que seus inimigos acabarão prevalecendo. Você torna-se desanimado, desiludido e se encontra preso num poço de desesperança. Enquanto estiver nesse estado de desespero, você tomará uma decisão insensata que alterará o curso da sua vida. Trará problemas que você nunca poderia ter imaginado, que o deixará quebrado espiritualmente. E é isso, irmãos, em poucas palavras, a vida de Davi até aqui. Pode tirar a sandália. Para que você possa ter uma noção de onde nós estamos. Davi estava no caminho rápido para o reino, e agora ele é um fugitivo, em fuga. E o nosso texto encontra Davi caçado, perseguido e assombrado. Ele está se sentindo derrotado, desanimado e deprimido. Enquanto ele está nessa condição, ele toma uma decisão insensata que irá produzir algumas consequências muito graves em sua vida. Primeiro, Davi decidiu desistir do plano de Deus para a sua vida. Ele decidiu que de alguma forma
Deus deve ter esquecido dele. Ele decidiu que o plano de Deus para a sua vida tinha falhado. Davi tomou a sua vida em suas próprias mãos e começou a viver para si mesmo, como ele queria. Como é que nós podemos analisar esta fase da vida de Davi? Eu percebo que Davi, nessa fase, é um retrato de muitos crentes que eu conheci ao longo dos anos, e às vezes com algumas facetas mudadas, mas parecido também com o retrato da minha própria experiência de caminhada com Deus. Davi é o retrato de pessoas que foram salvas pela graça de Deus e que começaram a sua caminhada muito bem com Deus, mas em algum lugar, ao longo do caminho, as coisas não foram como elas imaginavam e tornaram-se derrotados, desiludidos e desanimados. E em sua condição espiritual enfraquecida, eles tomaram decisões terríveis, impensadas, que tiveram consequências incalculáveis nas suas vidas. Em vez de ficar perto do Senhor, seguindo a sua vontade, seguindo dentro da sua vontade para as suas vidas, eles optaram afastar do Senhor, tomar a vida, as rédeas da vida nas suas próprias mãos e viverem vidas de carnalidade, se comprometendo com isso até as plantas dos pés. Eles tomaram a decisão drástica e pagou um preço muito alto por isso. E eu quero, irmãos, conversar com os irmãos sobre isso hoje. Começar. E eu quero começar propondo um tema para a nossa reflexão. Quando as pessoas inteligentes tomam decisões tolas. Pessoas inteligentes tomam decisões tolas. Davi, irmãos, como eu já disse, ele é 100% homem, e com esse 100% homem, ele carrega a carga de todas as falhas que um homem pode ter. Momento nenhum, Davi consegue passar o que Jeremias passou, o que Isaías passou, o que Eliseu passou. Davi é aquele rei que você poderia aproximar dele a qualquer momento, sem um pingo de dúvida de que ele se sentiria maior ou mais importante que você. O que eu não tenho a mesma impressão de Jeremias, eu não tenho a mesma impressão de Eliseu, eu não tenho a mesma impressão de Elias e muitos outros servos do Senhor de uma vida irrepreensível. Davi era um homem que você poderia ter acesso a ele de qualquer lado que você chegasse, porque ele experimentou na sua vida experiências tremendas. E eu quero, irmãos, tratar 3 realidades com os irmãos. A primeira, o que podemos esperar quando um homem, ou quando tomamos decisões, mesmo tendo condições de não tomar essas decisões tolas. O que podemos esperar disso? E como é que nós podemos ajuntar os cacos? E após ajuntar os cacos, como é que a gente vai conseguir seguir em frente ainda nos propósitos do Senhor? E eu quero fazer essas 3 observações olhando para Davi. E a primeira delas são as razões de Davi. O que levou Davi
a tomar estas decisões tolas. Primeira coisa, Davi confiou em um confidente errado. Primeira coisa que Davi fez foi confiar num confidente errado. Qual foi o confidente de Davi? Quem sabe? Eu sei. Hein? Não vale, por quê? Não vale. Quem foi o confidente de Davi? Nós olhamos nas Sagradas Escrituras e nós conseguimos encontrar determinadas pessoas que erraram, tomaram decisões tolas, embora sendo homens inteligentes, por causa dos seus confidentes. Vocês lembram de um assim, sem ser Davi? Eu me lembro de um, irmãos, que tinha tudo para fazer um bom reinado, mas consultou as pessoas erradas. E aí se deu muito mal, tomou decisões tolas, embora sendo um homem inteligente. Quem foi? Quem se lembra dessa pessoa? Hein? Roboão. Roboão, ele foi consultar os mais jovens, e os mais jovens encheram a cabeça dele de coisas que ele não deveria ter feito. E aí perdeu a oportunidade de fazer um excelente reinado, porque o confidente foi errado. Mas por falar nisso, quem foi o confidente de Davi? Eu acho que eu vou deixar o senhor chutar, meu irmão, para ver se sai alguma coisa aí. Como que a diz? No texto nós lemos, irmãos. Davi consultou a si mesmo. Você falou? Não ouvi. Davi conversa consigo mesmo. Em vez dele voltar para Deus em oração, em vez dele falar com Deus, como tantas vezes ele fez, Davi volta para si mesmo em busca de conselhos. O conselho que ele recebe de si mesmo não é sábio. Irmãos, quantas vezes isso acontece conosco? Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Estou falando de um homem crente, irmãos. Davi, apesar desses altos e baixos na sua vida, ele é um homem crente. Ele é um homem sábio. Ele era capitão do exército de Israel. Ele era um homem temível. Ele era um homem que impunha respeito. Mas ele consulta a si mesmo e recebe um conselho nada sábio de si mesmo. Para um pouquinho e traga à sua memória um desses conselhos nada sábio que você teve de si mesmo. Quando você confabula-se consigo mesmo. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. E às vezes eu falo alto, a Simone diz o quê? Falei, não, estou falando comigo mesmo. Não é?
Quantas vezes nós fazemos isso? Então, o primeiro passo, Davi confiou em um confidente errado. Segunda realidade, que é o pior, Davi acreditou no conselho errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes, eu tomo conselho comigo mesmo. E ao mesmo tempo, eu rejeito o conselho. Porque não foi muito sábio o conselho que eu dei a mim mesmo. Rejeito imediatamente. Mas o que acontece com Davi é que ele acredita no conselho que ele deu a ele mesmo. E Davi agora confabula-se com o seu coração e imediatamente esquece das promessas que Deus tinha feito a ele de uma maneira inquestionável. Ele esquece disso. Deus, irmãos, havia prometido a Davi, havia feito uma promessa a Davi que ele seria o rei de Israel. Isso era uma promessa de Deus. 1 Samuel 16:1. Vamos ler lá. 1 Samuel 16, 12 e 13. Olha, irmãos, isso aqui, Deus planejou que Davi assumisse o reino de Israel. Ele diz assim, leia o finalzinho do versículo aí, Ana, de novo. Dentre os filhos de... Pronto. Ou seja, eu já tomei a providência para colocar outro rei no lugar deste que eu acabei de rejeitá-lo. Ou seja, Deus já tinha definido, irmãos. E qualquer crente em sã consciência sabe que quando Deus define, pronto, acabou. Agindo eu, quem impedirá? Você até pode ter algumas dificuldades para chegar lá, mas quando Deus aponta, não tem quem tire. Não tem. E Deus diz, eu já provi, Samuel vai lá, eu já tomei as providências, eu já venho trabalhando alguém, eu sei quem vai substituir, porque é Deus que faz isso. Deus tira e Deus coloca, Deus rejeita e Deus recebe. É Ele que faz isso. Foi dado a esse homem de Deus esse discernimento. Lá no 12, 13, o que acontece? Ele obedece. O homem de Deus obedece e vai até lá. O que acontece 12, 13? Pode ler. Não. É 1 Samuel 16, 12 e 13. Isto. Olha, irmãos, está aqui algo que a gente precisa ter em mente. Às vezes, na vida, eu posso ter, nós vamos falar isso hoje à noite, eu posso ter assim a impressão de que Deus não está ligando para mim. Mas isso é só impressão de mim mesmo.
É minha impressão. O meu confidente tem sido eu mesmo. Mas se eu olhar nas promessas, eu preciso simplesmente assentir no meu coração que eu sou do Senhor. Que o projeto de Deus está no meu coração. O que o texto diz? Que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Acabou, irmãos. Como nas próprias palavras dele, posso passar pelos vales da sombra da morte. Eu olho para o lado e digo, Senhor, que buracão esse negócio. Uma escorregadinha aqui, eu estou frito. Mas o Senhor está aqui. Ele diz isso no hino. Não tem como perder isso. Mas Davi esqueceu disso. Davi esqueceu disso no momento de desilusão, no momento em que a promessa estava demorando, no momento que parece que os céus brindaram, no momento que parece que os seus inimigos iriam prevalecer. A esposa, filha do rei, me abandona, cria problema, e eu também não sou fácil, mas desmorona. O meu amigo, o meu melhor amigo, filho do... Todo o palácio me abandonou. Como eu vou ser rei? Não vou ser. Deus esqueceu da promessa. Irmãos, parece que a história dos servos de Deus, elas se repetem. Mas só para evidenciar que eu e você podemos passar o que passarmos, não podemos esquecer das promessas de Deus feitas a nós, impressas pelo Espírito Santo de Deus, com tipos eternos na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Não importa. Porque se você perder isso de vista, apesar de ser um homem crente, inteligente, vai tomar decisões tolas. Vai tomar decisões tolas. Essa promessa foi confirmada pelo filho de Saul a Davi. Vamos lá? 1 Samuel 23, 17. Agora, sabe o que eu fico pensando, irmãos? Abigail no momento desse. Eu fico pensando assim, ela tentando levar Davi à centralidade novamente. A mesma coisa, irmãs, você com seu marido. Ou cabeção, quando ele inclina assim para um lado, você tentando levar com sabedoria, com bom senso, para a centralidade do que ele deveria fazer, ele tentando fazer exatamente aquilo que ele queria fazer. E aí você olha para ele e fala assim, bem, não é bem o que eu queria, mas já que você vai, eu vou também. É isso que ela fez. Ele deve ter despejado um punhado de coisa na cabeça dela, ela está há pouco tempo na companhia dele, ela não conhece, só ouviu a história, ela não esteve com ele desde o princípio da história, ela não acompanhou o desenrolar do agir de Deus na vida dela, ela só sabe sobre Davi. E a hora que ele fala assim, vão embora, ela diz, então vão, né? Fazer o quê? Eu já perdi o marido mesmo, morreu, agora você é meu marido. E o que parece aqui que ela não é a primeira, hein? A disposição do texto aqui parece que Abigail caiu para ser a segunda. Talvez seja pela insistência dela. Aí Davi, o cabeção, nesse momento de depressão, esse momento de ficar deprimido, desesperançoso, com a demora de Deus, fala assim, agora você vai ser a segunda, não vai ser mais a primeira. Eu não sei se foi isso que aconteceu não, mas a ordem que está no texto é que define quem vem primeiro. E agora, Ainoã,
É a primeira. Parece os nomes dos meninos da Aninha japonesa. Ó, da Aninha indígena. 23:17, 1 Samuel. O que Jonas diz? Olha, veja aqui que coisa fantástica. Jonas também é uma pessoa crente. Porque se não fosse, eles não seriam amigos. E aí, ele traz essa palavra. Olha que coisa fantástica, irmãos. Ele poderia trazer uma outra palavra. Quem que ia ser o rei? Deveria ser Jonatas. É o filho de Saul. Mas Deus colocou Davi, e ele passa isso e diz, olha, eu vou estar com você nessa, Davi. Confirma mais uma vez. O que eu quero dizer para os irmãos é que Deus, Ele vai dando-nos sinalizações enquanto nós caminhamos. Deus não nos deixa sem informação daquilo que Ele quer fazer conosco, irmãos. Ele não deixa. Não é como algumas estradas que você viaja. Por exemplo, em Minas, eu não sei agora, mas quando eu viajava para o Nordeste, que eu saía lá de Pirapora para Uberlândia, rodava 611 quilômetros e não via placa. E aquilo dava uma angústia, porque era o último trecho da viagem. Eu já tinha viajado um bocado, estava cansado, mas eu queria ver a quilometragem diminuindo. Uberlândia 500 quilômetros, Uberlândia 350 quilômetros, Uberlândia tal, eu queria ver isso. E Deus faz isso comigo, com você. Deus vai sinalizando, Deus não nos deixa sem placa de indicação um longo trecho, porque Ele sabe que nós somos motivados. Deus sabe que nós somos motivados com as suas ações nas nossas vidas e apontando-nos o caminho sempre. Sempre. E esse menino chega e diz para ele assim, Davi, você vai ser rei em Israel. Davi, eu vou ser o segundo com você. Não precisa ter medo de assumir, Davi. Você é um guerrilheiro, você é um soldado, mas o palácio lhe pertence. Eu vou lhe dar todas as coordenadas, você é o seu primeiro-ministro. Irmãos, esse menino nasceu no palácio. E aí ele diz o seguinte, eu quero te dizer outro, o papai também sabe que você vai ser rei lá. É por isso que ele está irado. Releve as ações do meu pai, porque meu pai está assim, porque ele também sabe que você vai ser rei em Israel. E não duvide, irmãos, Saul pode ter chamado Samuel lá no palácio e dito assim, me diz toda a verdade, seu velho rabugento, não minta para mim. Não é você que é o velho rabugento não, viu? É Samuel. Vocês acham que Samuel mentiu para Saul? Não, não mentiu. Ele era um homem de Deus. Samuel tinha acabado de cumprir o seu papel maior na vida. Dado o recado a Saul que Deus o havia rejeitado, e dado o recado ao próximo rei de que Deus o havia escolhido e o ungido como rei. Isso era a coisa mais importante no reinado teocrático de Israel. Era Deus rejeitando e Deus colocando no lugar. E Samuel carregava essa honra de ter feito isso. Então, morrer para Samuel, irmãos, era final de caminhada. Ele já tinha feito tudo e acabava de fazer algo nobre. Então Samuel, se Saul chamou-lhe, Saul confirmou que Deus o havia rejeitado, porque Samuel disse para ele, mas também que Deus havia colocado em outro lugar. Por isso que Jonatas agora dizia, meu pai sabe muito bem. Mas Abigail, irmãos, aquela bonitaça lá, não é? Inteligente, do texto passado,
também diz para ele. 1 Samuel 25, 30, 31. Não sou eu que estou falando que ela é bonita não, irmãos. A Bíblia que diz. Eu não a vi, não a conheci, nem mais magra, nem mais gorda, nem mais nova, nem mais velha. A Bíblia que diz assim que ela era formosa. O que ela diz? 25, 30 e 31? Não. 30, 31. Aí. Veja. Ele lembrou mesmo. Aí, veja o que acontece. Essa mulher, como boca de Deus, e Davi reconheceu isso, que Deus havia usado Abigail para deter, ela está agora novamente, é uma outra placa desconhecida, que não tem nada a ver com o povo de Deus, está dizendo assim, você vai assumir o reino de Israel, o reinado de Israel. Saul diz isso para ele também. 1 Samuel 24, 20. Pode ler. 1 Samuel 24, 20. O que ele está dizendo? Tenho certeza que serás rei. Irmãos, todas essas placas, será que Davi poderia em algum momento da sua vida colocar no seu coração alguma dúvida? Poderia, irmãos. Quando ele consultasse a si mesmo, fora de sintonia com Deus. Só isso. Davi, no entanto, apesar de todas essas grandes promessas, Davi começa a achar que Deus esqueceu dele e das promessas. E Davi começa a ouvir o seu coração. Davi acha que nada vai acontecer amanhã. E que as promessas de Deus furaram. Que apesar de todas as placas, ele estava no caminho errado. Estragou sua adolescência, manchou a sua mão, e agora é um guerrilheiro sanguinário, amargurado, e que Deus o abandonou. Diga. Ah, meu irmão, demorou um bom tempo. Eu não lembro especificamente. Mas se a gente fizer, hein? Se fizermos os cálculos, vai dar isso aí mesmo. Isso aí. Pensa. Então, mas as coisas de Deus mas o problema é que no decorrer de todo esse tempo, Deus não deixou sem sinalização. Deus não deixou sem sinalização. Não deixou sem sinalização. Não deixou. Eu li essa semana, eu recebo toda semana uma devocional do Max Lucado. Toda semana eu recebo. Na sexta-feira chega. E quando chega, a primeira coisa que eu faço é ler
essa devocional. É assim, coisa pequenininha. Eu sempre gostei de devocional. Sempre gostei. Nas devocionais, irmãos, principalmente desses homens do Quilate, de Marcos Lucato, de Bill Hybels, do Rick Warren, do Spurgeon, essas pessoas especiais que estão lá na frente da gente, trazem pepitas fantásticas. E muitas das minhas mensagens, eu pego essas pepitas e trabalho essas pepitas. Por isso que todo o tempo eu nunca deixei de ter o meu devocionário. Sempre eu tenho um devocionário. E agora eu estou tendo o privilégio, não sei como eu fiz essa assinatura, não sei mesmo. Às vezes a pessoa aparece lá, quer receber isso de Marcos Lucato? Eu quero. É de graça, né? Quero. É fonte boa. Então eu cliquei lá algum dia dizendo que queria receber e recebo. Essa semana foi fantástico a mensagem. Ele diz assim, que o tema da reflexão é nova interpretação do impossível. O novo conceito do impossível. É porque eu estou tentando, irmãos, falar inglês. Então aí, eu procuro nem traduzir, eu procuro tentar ler o negócio sem tradução nenhuma. Mas, novo conceito do impossível. E ele pega Abraão e Sara. Abrão e Sarai. Abrão e Sarai. Aí, ele descreve tudo da história deles. Aí depois diz assim, e depois de muitos anos, e depois de amortecido a capacidade de Sarai ter filhos, Deus chega e diz, pode preparar o berço, o quartinho do bebê, que ele está chegando. Aí, ela ri. Ri pelo tanto que esperou. Ri pela alegria de ter o bebê ao lado. Ri pela bênção de ter o Deus que eles têm. E ri de Deus. Porque Deus é tão caprichoso e tão zeloso que esperou esse tempo todo para ela ser mãe e avó ao mesmo tempo. Mas aí Deus chama Abraão de Abrão, Abrão de Abraão, chama Sarai de Sara, mas ele diz assim, não só transformou o nome deles, mas deu-lhes um outro conceito de impossível. Ou seja, eu preciso cultivar isso. Porque muito das coisas, irmãos, preciosas de Deus, e muito mais preciosa do que os meus sonhos imediatos e para o aqui e agora, seja do reinado, seja de um diploma, seja de um carro, seja de uma casa, seja de um casamento, seja de um neto, seja de um filho, seja o que for, algo muito mais precioso vai ter que ficar gravado no meu coração e vai demorar, que é a minha estada com Deus para toda a eternidade. Isso vai demorar. E vai demorar a minha vida toda. E mais um pouco. Então, o que a gente precisa
trabalhar o nosso coração, percebendo as sinalizações de Deus nas menores indicações. Eu não preciso de outdoors, irmãos, LED. Não preciso. Não preciso mesmo. E Deus não precisa de me dar essas coisas grandes para que todo... Eu só quero, irmãos, o falar calmo de Deus somente ao meu coração. É isso que eu preciso, todos os dias. Não preciso de placas em outdoors com letras garrafais. Não preciso. Eu não preciso de nada de Deus que impressione vocês para dizer a mim qualquer coisa. Não preciso. Demora. As coisas de Deus demoram, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está esculpindo o nosso coração. Eu ouvi uma vez na rádio dizendo o seguinte, alguém começa a mensagem dizendo assim, Deus, me dá isso porque senão eu peço ao diabo. E se eu tivesse pedido ao diabo há mais tempo, ele já teria me dado. Verdade. Verdade. Porque o diabo não está preocupado em esculpir a sua vida. Não está. A demora de Deus, irmãos, que na realidade não é demora. A demora de Deus é o trabalhar manualmente, artesanalmente, de Deus a mim e a sua vida. E demora mesmo. Demora. Demora desvencilharmos-nos de peso que a gente carrega anos. Até ele sumir e você sentir um alívio no coração. Demora. Demora crescermos, irmãos. O Fernandinho estava me dizendo nessa semana, segunda-feira nós nos encontramos, e falando do João Pedro, João Pedro soltou assim para mim uma palavra aí, o Fernandinho todo sem graça, diz, ô pastor, desculpa aí, se ele aprende lá na escola. Aprende mesmo. Irmãos, nós somos essa esponja para aprendermos coisas que não nos levam a Deus rapidamente. Mas o João Pedro vai levar tempo para aprender de Deus, irmãos. Porque isso é difícil, é contra a nossa natureza. É contra a nossa natureza. As coisas de Deus, por isso que Deus vai esculpindo aos pouquinhos. Demora assim. O que eu não posso é ouvir o meu coração e ouvir o conselho e conceber e acreditar no conselho errado. Davi, irmãos, ele acreditou no conselho errado. Ele deveria saber que Deus é um Deus soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. No controle total de todas as coisas, passadas, presentes e futuro. Deus é soberano, irmãos. E o que pode vir sobre mim agora pode ser a ferramenta de Deus para tornar-me naquilo que Ele falou que eu seria. Eu preciso de entender isso. E Davi não fez. Davi foi atingido pelas conclusões erradas. Davi ouviu seu coração, optou-se por abandonar o caminho de vida que Deus lhe havia colocado claramente há um ano atrás. Há momentos atrás, Abigail o encontrou, momentos, ele estava ainda em lua de mel com Abigail. E ele decidiu que seria melhor fugir para a terra dos filisteus, onde ele pensou que, de fato, seria salvo de Saul, imaginando que o futuro rei de Israel já não tem nada a ver com ele mais, que aquilo era algo que ele colocou no coração e que pessoas, vendo-o destacar, achavam que seria. E esse é o tipo de problemas
que o coração de Davi o colocou. Eu quero só dizer, irmãos, cuidado ao confiar em seu próprio coração. Quando consultarmos o coração, quando consultamos o nosso coração, nós entramos em contato, irmãos, com algo que a Bíblia diz que é extremamente perigoso. Porque às vezes o nosso coração inclina-se para algo que não é de Deus. O filósofo diz assim, e às vezes eu uso isso para namoro, mas isso é muito mais amplo do que quando alguém quer casar com alguém que todo mundo está contra. Diz assim, o coração tem razão que a própria razão desconhece. E isso não é inteligente. Quando o meu coração inclinar para alguma coisa que a minha razão não assente, pode deletar isso. Porque o meu coração é um péssimo confidente. A menos que ele esteja extremamente aplainado ao coração de Deus. E que às vezes nós somos parciais sim, quando nós queremos alguma coisa. Quando a nossa carne, o nosso organismo, a nossa realidade quer alguma coisa. Jeremias 17:9, o que diz lá? Vamos ler 4 textos aqui para nos mostrar que muitas vezes nos adverte quando nós queremos confiar no nosso coração. Jeremias 17:9, Provérbios 28:26, Eclesiastes 9:3 e Marcos 7:21-22. Vamos lá, Jeremias 17:9. Coração é o quê? Corrupto, enganoso. Irmãos, hein? Meus irmãos. É assim. Ou será que é só o meu? É o de todo mundo. Você tira do nivelamento de Deus essa realidade, desconecta-se do Senhor, o seu coração começa a maquinar um punhado de realidades que você tem que deletar, tão logo ela apareça. Tão logo ela apareça. Provérbios 28:26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Então, quando a sua razão, quando a sua sabedoria pensante não bater com o seu coração inclina, você dizer, epa, alguma coisa está errada aqui. Delete o seu confidente, o coração. Eclesiastes 9:3. Pode ler. A Bíblia, em momento nenhum, a menos o coração regenerado e colocado diante do Senhor, em momento nenhum a Bíblia diz desse coração confiável. Está dizendo que esse coração é um camarada que você não pode inclinar muito o seu coração, ali a sua realidade, pelo seu coração. Marcos 7, 21 e 22. 21 e 22. Aí você pega Eclesiastes 9:3,
e bata no liquidificador com Marcos. Aí você vai ver o que vai dar. Pode. Pode ler. Aí já é um coração mais apaziguado, né? É um coração que já deu uma alinhada. Mas ao falar, irmãos, consigo mesmo, com seu coração, não esqueça de falar dos sonhos de Deus para a sua vida. Não esqueça de lembrá-lo que Deus tem um projeto maior. E eu quero terminar, o pessoal tem a escola, as duas superintendentes ficam em pé lá, exercendo pressão aqui. Eu vou colocar aqui algumas coisas, talvez o seu coração já tenha dito isso para você. Esta igreja não se importa comigo. Segundo, estas pessoas não gostam de mim. Terceiro, Deus está sendo injusto comigo. Quarto, você estaria melhor se você tivesse ficado em casa. Ou fosse fazer outra coisa, ou aliás, fosse a outro lugar ou fazer outra coisa. Quinto, você está realmente em falta. Não há nada de errado com viver isso de vez em quando. Sexto, Deus não importa com você. Se Ele se importasse, essas coisas não estariam acontecendo a você. Sétimo, só uma vez não faz mal. Só o pouco não tem muita importância. A lista, ela é infinita. Pessoas inteligentes podem tomar decisões tolas quando consultam o seu coração e o seu coração não está alinhado ao coração de Deus. Por uma demora, por uma sequência de acontecimentos contrários a tudo quanto aquilo que eu cultivei como resposta de Deus para a minha vida. Pode acontecer isso. Se desalinha o seu coração com o coração de Deus. Porque, irmãos, a nossa mente trabalha contra as realidades espirituais nas nossas vidas. E nós somos, irmãos, achovalhados a maior parte do tempo com as coisas contrárias às realidades de Deus. Eu fico pensando assim, irmãos, esses momentos nossos aqui são momentos extremamente importantes. Eu fico às vezes pensando, a Simone diz isso para mim às vezes, e quando ela diz eu penso, quando ela não diz eu não penso. Porque tem umas coisas, se você começar a pensar demais e não está nas suas mãos fazer a coisa acontecer no caminho em que você gostaria que acontecesse, então você começa a amontoar coisas na sua cabeça, peso inútil. A bênção de envelhecer é que você desfaz-se de todos os pesos inúteis, sem ficar dando explicação. Esse é um dos privilégios depois dos 50. Eu sei que isso vai melhorando. Quando eu completar 60 vai ficar melhor, aos 70 vai ficar melhor ainda, aos 80 vai ficar melhor, aos 90 aqui que vai ficar bom mesmo. Né? Então,
A gente não precisa ficar explicando essas coisas. Mas sabe uma das coisas que a Simone de vez em quando fala? Ela diz assim, já que nós definimos morar em Araraquara, qual igreja você frequentaria? É porque é complicado eu frequentar aqui com um pastor novo que tiver aqui. Eu sei que vai ser complicado para a vida dele, eu já fiz isso. Eu já pastorei uma igreja, que um pastor que fez um trabalho na igreja, ficava sentado lá o tempo todo. Isso é complicado. E todo mundo, sabe o que fazia? Ao invés de me cumprimentar, ia abraçar o pastor. Eu ia para a porta cumprimentar e o pessoal vinha com ele, assim, pá. Eu falava, rapaz, quando é que esse camarada vai embora? Não falava isso não, irmão. Você conheceu o pastor Vanderlei. Velhinho fantástico. Lá da segunda igreja de Uberaba. Estava lá. E ele diz, ele é o fundador da igreja. Ele disse, só aceitava como pastor da igreja eu. Ele abriria mão do pastorado. Ele já tinha uns 70. Se eu fosse o pastor da igreja. Porque ele queria estar lá, né? Claro que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu acho esse momento tão gostoso, irmãos. É aqui que Deus vai alinhando o nosso coração. Por isso que eu fico assim, a pessoa vem uma vez só. Venha mais vezes, o tanto você puder. Porque esse tempo aqui, não importa quem vai pregar. É Deus que vai falar ao nosso coração. Se a pessoa for fiel, não importa. Ela vai transmitir o que Deus quer dizer ao meu e ao seu coração. Então venha, Deus vai falar. Se não falar pelo pregador, vai falar por alguém que está por aí. Uma oração que será feita, um texto será lido, um hino que será cantado. Deus vai te falar de qualquer maneira. É um lugar de aferir o nosso coração. E aí sim, com o coração aferido, alinhado ao coração de Deus, você pode até, com certas reservas, ouvir o coração, né? Mas tome cuidado, não é uma boa peça. Viu? A palavra diz que não é. Nós tivemos 14 em Araraquara, 5 não foi detectado, Londres, ô Lu, um abração. Luciana está lá em Londres. E Jaú, 1. Vamos colocar em pé, vamos orar, queridos. Não esqueçam, reunião agora com os pais, com o departamento, aliás, com os professores dos seus filhos. Pai amado, é bom, Senhor, ouvirmos a Tua palavra. É bom, ó Deus, aprender com que os outros, com as experiências dos outros. Porque isso é sábio. Eu não preciso, ó Deus, errar. Eu não preciso, ó Deus, cometer deslizes para aprender. O Senhor já tem nos dado na Tua palavra todas as experiências humanas. Para que eu possa, através dessa palavra, ser instruído pelo Teu Espírito Santo. Por isso, ó Pai, hoje de manhã nós fomos instruídos. Que pessoas inteligentes, crentes, podem, num momento, tomar decisões tolas, quando não alinham seus corações ao Senhor e às Tuas promessas. Por isso, ó Pai, ajuda-nos nessa nova semana. Ajuda-nos a honrá-lo. Ajuda-nos a vivermos vidas dignas do Senhor. Ajuda-nos a abençoarmos uns aos outros nessa caminhada de enfrentamentos diários que o Senhor nos deu, Pai, a bênção da Tua presença, que faz toda a diferença. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, por esse caminhar com o Senhor. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém.